Olá, turma! Tudo bem? Vamos começar nossa aula de História. Vamos pegar aí o Manual do Aluno na página 11. Vamos falar agora sobre gráfico populacional. Vamos seguir aqui, outras leituras. Ao retornarem para casa, o avô Joaquim mostrou ao Urbano um gráfico para exemplificar como a população do Brasil estava distribuída entre o campo e a cidade nas últimas décadas. Vamos lembrar aí, que décadas, né? É um período de tempo equivalente a 10 anos. Então, quando falamos em décadas, vai se passando 10 anos, depois mais 10 anos, e assim vamos contando, tá? De 10 em 10. Os gráficos são representações que ilustram determinadas informações textuais, como a quantidade de uma população. Vamos observar agora aqui, nesse gráfico. Vocês estão vendo aí? Brasil. Distribuição da população no campo e na cidade. Aí logo ao lado tem essa legenda. Na legenda tem, esses bonequinhos aí verdes, né? Mostram aí morador do campo. E os que estão em azul, né, mostram morador da cidade. Aí vamos lá, por década. Ali vem especificando ano. Ano de 1950, aí tem essa parte aí, essa linha aí, onde vem esses verdinhos e os azuis, né? Nessa linha aí. Tem 1970, depois 1990, depois 2010, tá? Esse gráfico foi feito somente até 2010. Com base nisso, vamos observar primeiro para depois responder as questões. Vocês estão vendo aí que em 1950 existem o quê? Mais da cor verde ou mais da cor azul, que é representado a cidade? Aí vocês analisam, né? Agora vamos lá respondendo a questão. No número 1, tá perguntando assim: qual é o assunto do gráfico? Do que se trata esse gráfico aí? Qual é o assunto? Ele quer informar o que pra gente? Vocês respondam, tá? No número 2, Joaquim, o avô de Urbano, nasceu na década de 1950. Quando ele era criança, a maior parte da população brasileira vivia no campo ou na cidade. Aí vocês vão retornar lá no gráfico, né? Já que ele nasceu na década de 1950. Vamos lá, Nessa linha aí de 1950, tá representado o quê? A maior parte verde, que significa que são os moradores do campo, ou a parte azul, que é da cidade. Aí, com base nisso, vocês vão responder essa questão número 2, tá? No número 3, quando o pai de Urbano nasceu na década de 1970, onde morava a maioria dos brasileiros? Vocês também vão retornar lá no gráfico e vão verificar lá na linha lá de 1970, né? Que foi o ano que ele nasceu, nessa década que ele nasceu. Aí vocês vão observar ali qual é a maioria dos brasileiros, se eram os verdinhos ou se eram os azuis. Tudo bem? Nos municípios, o campo compõe a zona rural e a cidade faz parte da zona urbana. É bom sempre a gente lembrar disso, tá bom? Para não confundir. Lá no número 4, tá assim, no município onde você vive, há mais pessoas morando no campo ou na cidade? Busque essas informações aí com o seu responsável, tá? Agora vamos lá, falando sobre os espaços públicos no campo.
né? Vamos lembrar que aqueles espaços públicos são os espaços em que qualquer pessoa pode andar, caminhar, visitar, né? Então, vamos. Enquanto faziam a viagem de volta à casa do avô, Urbano observou pela janela do carro trabalhadores fazendo obras de reparo em uma ponte de madeira. Curioso, ele perguntou: Vovô, quem é o responsável por consertar as pontes da área rural de Rio Claro? E aí o avô respondeu: como todos os espaços públicos, a responsabilidade é da prefeitura do lugar, né? Aí vamos responder aí a questão número 1. Você sabe o que são espaços públicos? Você sabe? Na página 13, o avô de Urbano explicou que espaços públicos são os espaços de um município pertencentes à população e administrados pelo governo, né? Então, pensamos aqui em espaços públicos, é considerado aquele que seja de uso comum, né? E posse de todos. Vamos respondendo essa questão aqui do número 2? Escreva alguns exemplos de espaços públicos que você conhece. Aí, nessas duas linhas aí, vocês vão escrever, né? Exemplos de espaços públicos, né? Vamos pensar aqui em alguns. Vimos aqui ruas, né? Ruas é um tipo de espaço público. É onde todos podem caminhar, não é verdade? Avenidas. Escolas públicas também. Postos de saúde, né? Aqueles postos de saúde que as pessoas vão lá para se tratar. Vocês estão vendo aí, hospital público, né? Esses são exemplos de espaços públicos, tá bom? Aí, vendo logo abaixo aqui, ó, essa figura do hospital. Posto de saúde, hospitais e escolas são exemplos de espaços públicos que prestam atendimento à comunidade, né? Vocês estão vendo essas duas gravuras. É um posto de saúde e ao lado uma escola, certo? Vamos ver aqui a outra figura, né? Para o lazer, há espaços públicos como parques e praças. Vocês já foram lá na Quinta da Boa Vista? Ali é um espaço público, né? No campo também estão presentes espaços públicos destinados à preservação do meio ambiente, como as áreas de conservação ambiental. Algumas delas podem ser visitadas pela população para a prática de lazer e de ecoturismo, né? No número 3, por que é importante que as pessoas do campo tenham acesso aos espaços públicos de atendimento à comunidade e lazer? Por que é importante? Aí vocês respondam, tá? Quando houver algum problema, a população deverá cobrar dos responsáveis públicos, como o prefeito, o cuidado e melhoria desses locais. Viu o que o Urbano disse? O avô Joaquim ressaltou que, por serem públicos, esses espaços devem ser preservados e fiscalizados por todos. Então, assim, devemos cuidar também, né? Não é só o prefeito da cidade que tem que cuidar, né? Temos todos que cuidar. Voltando aqui, ó, vamos lá, ou melhor, vamos seguindo aqui para a próxima página. Discutindo o presente, vamos falar sobre acesso aos serviços públicos. Antigamente, a população do campo precisava percorrer grandes distâncias para chegar a uma escola ou hospital.
Atualmente, as populações do campo possuem acesso mais fácil aos serviços públicos, não é verdade? Muitos deles foram construídos mais próximos desses grupos, né? Escolha um município, pode ser o seu ou algum outro, e faça uma pesquisa sobre a existência de espaços e serviços públicos presentes na área rural. Descubra também se esses espaços e serviços públicos são de fácil acesso ou estão distantes da população no campo. Depois, imagine-se como um morador desse município e, junto com seus colegas, no caso, seus responsáveis, né, proponha uma maneira como vocês poderiam auxiliar os moradores do campo a ter acesso a espaços e serviços públicos de qualidade. Os registros poderão ser elaborados em grupo, no caso você aí, junto com o seu responsável, né? E vocês podem colocar isso no caderno, tá bom? Registrar isso no caderno. Agora vamos falar sobre os espaços domésticos no campo. Quando Urbano e seu avô estavam próximos de casa, viram um grupo de vizinhos que se ajudavam no conserto de uma cerca próxima à estrada da terra. Urbano havia entendido que as estradas e pontes, por serem espaços públicos, são de responsabilidade do governo, né? Foi o que a tia falou. Temos o quê? Temos que cuidar, não é só o prefeito, né? Temos que manter. Igual assim, onde moramos, na rua onde moramos. Ah, ali tem uma ponte, a ponte está quebrada. Vamos aguardar o prefeito vir e mandar consertar? Se podemos fazer alguma coisa, né? Aí os moradores podem se juntar e fazer a melhoria do local. No caso, se a ponte for de madeira e está quebrada, custa, né? A gente se unir, né? E ir lá consertar, né? Podemos fazer a nossa parte também, tá bom? Aqui no número 1, vamos responder assim. O que você responderia ao avô de Joaquim? O que você responderia a ele? Olha o que ele perguntou. Quem é responsável pela limpeza e manutenção da nossa casa? Quem é? É o prefeito, será? Então, aí vocês respondam, tá bom? Indo lá na página 15, vamos aqui na pergunta. Sua casa é um lugar a qual as pessoas possuem livre acesso? Isto é, qualquer pessoa, familiar ou não, pode entrar nela quando quiser? Aí vocês respondam aí e expliquem por quê, tá bom? Ela é um espaço particular ou um espaço público? Vocês respondam, tá bom? No número 3, a nossa casa é considerada um espaço doméstico, não é verdade? Você sabe o significado da palavra doméstico? Procure em um dicionário o significado dela e depois escreva o que encontrou. Tudo bem?